Bom dia. Olha, quero começar dizendo da saudade e da alegria que tá aqui, de verdade. Quanto tempo faz que a gente sente saudade, sente falta desse momento aqui, né? Passamos o último ano e meio nos reunindo por meio de uma tela, tivemos um tempo juntos, mas tá aqui de novo, ver os irmãos, ver as pessoas saindo do carro, entrando na porta da igreja, sabe? O toquinho ainda não dá para dar o abraço que devo confessar ao pessoal, é a minha preferência de cumprimento, mas só de poder tocar, de poder olhar, de ver que está tudo bem mesmo, de olhar no olho, sabe? E ver que está tudo bem, que há brilho de alegria ali, isso é muito bom. Que alegria que a gente está aqui hoje reunido em torno de Cristo, é o que a gente veio fazer hoje. A gente veio se reunir em torno de Cristo. Eu acho que o pessoal que é aqui da comunidade percebeu que algumas coisas estão novas aqui, né? Há algumas novidades, né? A gente tem uma estrutura nova no chão, a gente tem uma textura nova nas paredes. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas as paredes da estrutura do templo estão pintadas. Da semana passada para cá houve uma pintura. Está tudo muito branquinho, muito bonitinho, muito revitalizado. E a gente percebeu, né, nesse último ano e agora com esse reinício, com essa, reinauguração da nossa comunidade aqui, que algumas coisas precisavam ser revitalizadas. E a realidade é que é bom que se revitalize essas coisas da estrutura, mas há coisas em nós, em nosso coração, que precisavam novamente que a gente lembrasse que elas precisam ser revitalizadas. E hoje a gente vai falar sobre a importância de revitalizar a transformação, as alegrias e os desafios que há na transformação que Deus faz na nossa vida. A gente, quando fala de transformação, é muito comum que parte de nós se sinta bem à vontade e parte de nós se sinta um pouquinho incomodado com isso. Eu conheço alguém que, se pudesse, essa pessoa ela iria todos os dias para casa por um caminho diferente voltando do trabalho. Eu acho isso bastante impressionante, porque é muito distante de quem eu sou, né? Eu conheço outra pessoa que, depois de descobrir um caminho adequado ou o melhor caminho para ir para casa, depois que ela percebe essa realidade, ela vai por aquele caminho a vida inteira. Não tem problema ela repetir o caminho todas as vezes, porque aquele é o melhor caminho. Eu não preciso testar outro. Eu descobri, depois de algum tempo testando, que esse é o melhor caminho. A realidade é que não há problema entre um e outro. Não há melhor entre um e outro. Há benefícios, tanto naquele que gosta de alterar a rotina, conhecer novos lugares, perceber de forma diferente a cidade, mas há benefícios também naquele que vai conhecer muito profundamente o caminho para casa, depois de anos fazendo aquele caminho. E ainda assim, em algum momento, a vida vai apresentar novidades para ele. Não há problema, não há escolha de melhor ou pior aqui. E isso também revela um bocado de quem é Deus. Deus se apresenta assim para a gente também. Olha, o ser mais constante da existência inteira é Deus. A Bíblia o descreve como permanente. A Bíblia descreve a sua palavra como fiel e que será cumprida. A constância, se pudéssemos apontar para alguém que descrevesse adequadamente a constância, nós deveríamos apontar para Deus. Mas se a gente olha para o que Deus fez, para a natureza, a gente percebe que Ele fez um universo inteiro em constante transformação. Ele fez os anos, todos eles com 365 ou 366 dias, a partir de como nós os dividimos. Mas os anos todos são sempre diferentes. Imaginávamos um 2021 diferente. Temos um 2021 um pouco parecido com o 2020, não queríamos tanto isso. Nós olhamos para os anos, apesar de eles terem a mesma quantidade de dias, eles têm 4 estações. O inverno vem e parece que esse está sendo mais rigoroso do que o do ano passado, né? Mas o inverno vai passar e vai chegar o verão. E aí depois o verão também passa. Mas quando chegar a primavera e o outono, nós seremos lembrados que essas fases do ano passam. E sabe o que é legal? Isso é muito bom para a nossa vida. A gente é lembrado a partir dessa realidade de que, olha, Deus fez o ano assim, que as lutas e as dificuldades da vida passam. E somos lembrados que as alegrias também podem passar. Mas quando vierem as tristezas, elas não são para sempre. E a beleza de tudo isso é que Deus é
o ponto constante da nossa vida. Isso é um alívio tanto para aquele que gosta de transformação, quanto para aquele que não gosta tanto de transformação aí. Ele é o ponto constante, é o apoio de nossa vida, onde nós podemos encontrar certamente, sempre descanso. Mas tem uma coisa sobre Deus que é certa. Ele sempre transforma a vida das pessoas com quem ele se encontra. Isso sempre acontecerá. Homens e mulheres que se chegam a Deus, que se aproximam dele, sempre serão transformados. Tem um exemplo muito legal de um cara chamado Paul Washer. Eu falo bastante dele aqui. O André, ele é bem mais eclético, ele conhece muito mais autores. Eu conheço o Paul Washer e só o Paul Washer. E ele dá um exemplo muito legal sobre isso. Ele fala assim, olha, se eu chegasse aqui e depois de vir caminhando, eu me atrasasse um pouco, né? E aí eu explicasse o motivo do meu atraso. Vim de moto e no meio do caminho eu tive um encontro com uma Scania, né? O que a gente chama de atropelamento. Mas depois de ser atropelado, eu me levantei, peguei a moto, me recompus e cheguei. E só cheguei atrasado um pouquinho, me perdoem, esse foi o motivo do meu atraso. Alguma coisa estaria errada nesse meu discurso. Ou eu tive algum problema, estou um pouquinho maluco, ou há alguma mentira no que eu estou falando. Por quê? É impossível que alguém se encontre com uma Scania e saia desse encontro do mesmo jeito. É impossível que alguém se encontre com o próprio Deus e saia desse encontro da mesma forma que se encontrou, que chegou. Essa é a realidade sobre Deus. E aí, para pensarmos um pouco sobre isso, sobre a transformação que Deus faz na nossa vida e como ela se relaciona com a nossa vida mesmo, eu queria que a gente desse uma olhada numa carta. É bem pequenininha, mas é muito profunda e muito bela. É chamado Carta de Paulo a Filemon. Vamos dar uma olhada lá? Carta de Paulo a Filemon. Ela é bem pequena mesmo, ela só tem um capítulo. Vamos começar do versículo 1. Vamos lá então, irmãos. A gente vai ler até o versículo 20. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Vou interromper a leitura aqui e eu queria lembrar uma coisa para a gente antes da gente continuar. Eu queria que a gente lesse como se nós fôssemos o próprio Filemon. Vamos imaginar que nós somos os receptores da carta. E a gente é o Filemon, a gente está ouvindo com os ouvidos dele, né? O Paulo, ele destina essa carta aqui a duas pessoas que ele nomeia aqui, uma mulher e um homem, a igreja que se reúne na casa de Filemon, mas o destinatário principal é Filemon. E é com esse ouvido que eu queria que a gente fizesse essa leitura. Olha, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês em minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em Cristo Jesus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado os corações dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, cumpra o seu dever, verso 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora útil, tanto para mim quanto para você. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou aqui preso por causa do Evangelho. Mas não pude fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido tirado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não como escravo, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera um companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício
porque por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo Jesus. Gente, vamos orar. Esse capítulo foi escrita de um amigo para outro, mas foi inspirada por Jesus. Eu queria pedir a Ele que Ele falasse com a gente hoje. Vamos falar com Ele? Amado Senhor, nós te louvamos. Nós nos assentamos aqui nesse lugar em torno do Senhor mesmo. O Senhor Jesus é o nosso interesse nessa manhã. Ouvir o Senhor é a nossa intenção mais profunda. A gente acabou de ler aqui o que Paulo escreveu a Filemon, mas queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir a sua fala. E isso, Senhor, nós carecemos de nos voltar para o Senhor e pedir, fala conosco. A gente pede isso escondido na cruz do Senhor mesmo, no seu próprio sangue. Amado Deus, fala conosco. Amém. A história dessa carta, ela se inicia um bocado de tempo antes dela ser redigida. E eu vou dar uma olhada na história desses 3 personagens que mais aparecem aqui. A história da carta, do autor da carta, começa com um homem que perseguia a igreja, Saulo de Tarso. Ele foi o grande perseguidor da igreja. Ele estava diante do primeiro martírio da igreja. Ou seja, a primeira pessoa que morreu em nome de Cristo, isso aconteceu na presença do próprio Saulo de Tarso. Ele permitiu isso, consentiu com isso e viu cair Estevão. Depois desse acontecimento, retornando para casa, ele tem um encontro com Cristo. Gravem isso, ele tem um encontro com Cristo. Depois desse encontro, cego, devido à visão de Jesus, por ter olhado para Cristo, para a claridade desse encontro com Cristo, ele ouve o Evangelho, os olhos dele voltam a enxergar, e de perseguidor agora ele passa a amigo de Jesus, pregador do Evangelho. A história passa, os anos passam, e em sua terceira viagem, Paulo está em Éfeso, pregando o Evangelho. E num desses momentos de pregação, um homem vindo da cidade de Colossos, chamado Filemon, ouve o Evangelho. Um rico homem da cidade de Colossos ouve o Evangelho e se converte a Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Filemon tem um encontro com Jesus. Filemon volta para casa e abriga, com o passar do tempo, uma igreja, a igreja de Colossos. Né? O pastor dessa igreja, e esse nome vai aparecer só um pouquinho na nossa história, se chama Epáfras. Filemon está lá, ele é um senhor de escravos, bastante abastado, né, com bastante dinheiro. Em algum momento dessa história, depois de, novamente, algum tempo se passar, um dos escravos de Filemon foge. O nome desse homem, Onésimo. Onésimo foge, e provavelmente foge levando alguma continha em dinheiro ou alguma coisa que ele não deveria ter levado da casa do seu patrão. E a forma que Onésimo encontra para encontrar a liberdade ou para buscar sua liberdade é se esconder no meio da multidão em Roma. Contudo, a providência divina, não se sabe como, e o texto não diz, os historiadores não sabem explicar, Onésimo se encontra na presença de Paulo, ouve o Evangelho e tem um encontro com Jesus. O que acontece é que, junto com Paulo, quem estava preso? O pastor da igreja que se reunia na casa de Filemon, a casa de onde Onésimo havia fugido. O esconderijo de Onésimo havia caído. O pecado dele e os crimes que ele tinha cometido, se Epáfras já não sabia, agora ficam evidentes. Você é escravo de Filemon, o que está fazendo aqui? A conversão de Onésimo o leva a uma realidade. Aquele que se encontra com a verdade deve andar na verdade. Aquele que se encontra com a justiça deve andar na justiça. Onésimo deveria necessariamente, depois de encontrar-se com a verdade e com a justiça, voltar para casa e se acertar com o seu Senhor. Mas havia um problema aqui, e Paulo estava diante desse problema. Um homem fugido, transgressor, tinha se encontrado com Cristo, já não mais era escravo, já não mais era criminoso. Apesar de ainda existir sobre ele a responsabilidade de responder por aquele crime, para aqueles que se encontraram com Deus, ele já não mais era um irmão. Mas ele precisava voltar para casa, lidar com o pedido de perdão. Contudo, Filemon também precisava receber esse transgressor e escravo, não como transgressor e escravo,
mas como irmão. E esse é o grande desafio do nosso texto, e é o desafio que Paulo começa a lidar, com que o Paulo começa a lidar. Já no primeiro versículo, o texto ensina para a gente uma coisa muito bacana, muito legal mesmo. Paulo, ele começa dizendo o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Pessoal, as prisões de Paulo não estavam sob o poder de Roma, que era bastante grande. Não estavam sob a influência, e não eram devido à influência do povo judeu para que Paulo fosse preso. Paulo atribui a sua prisão ao próprio Cristo. Ele estava preso por causa de Cristo. Era a vontade de Cristo que ele estivesse preso. Eu não sei se vocês perceberam em toda essa história que a gente conversou aqui até agora, a quantidade de idas e vindas que aconteceu. Quantos encontros e desencontros. Um homem que era perseguidor da igreja se tornou amante de Cristo, amigo de Cristo, pregador do Evangelho, viaja, faz várias viagens, se encontra com um homem chamado Filemão, um rico senhor de escravos, que anos depois tem um escravo fugitivo. E esse escravo fugitivo tem a providência de encontrar-se com Paulo. Quantas idas e vindas. Perceba, Paulo fala em outras cartas que as prisões dele, essa primeira prisão dele, especificamente, ele escreve algumas cartas dessa prisão e ele diz sobre ela: olha, as minhas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho. Porque estou preso, a guarda pretoriana, ou seja, a guarda pessoal do imperador, ouve o Evangelho. A casa de César ouviu o Evangelho porque estou preso, porque os guardas chegam lá e falam do que nós conversamos juntos sobre o Evangelho. Paulo fala de como as cadeias dele animavam os romanos, ou a igreja em Roma, pregar o Evangelho apesar do risco de perseguição. Havia muita providência de Deus na prisão de Paulo. Mas a beleza disso é que Deus, ele atua com providência, tanto de forma geral, como com cuidado com uma pessoa específica. Isso me faz olhar para essa realidade e lembrar, olha, as desavenças da vida, elas estão cuidadas por Deus. Deus, ele cuida da história inteira. Ele cuida do mundo inteiro. Ele tem o desejo e irá cumprir os seus propósitos em todo o mundo, em toda a história. Contudo, apesar disso, do poder dele atuando para que o mundo, para que o Brasil, para que a cidade de Curitiba, para que o resultado dessa pandemia, para que tudo depois disso aconteça da forma que ele deseja acontecer, ele olha para a minha vida, ele olha para a vida do Klebs, do Alan, do Luan, e fala o seguinte: eu olho e cuido especificamente e cuidadosamente de você. Essa é a realidade. Essa pequena fala de Paulo também me lembra o nível de consciência que o encontro de uma vida transformada pode ter e como isso faz ele se relacionar com outras pessoas. Eis aqui o grande apóstolo Paulo, com a lida da própria prisão dele, agora extremamente preocupado com o escravo Onésimo. Sabe por que isso? Porque ele sabia que, diante de Deus, tanto ele quanto Onésimo eram a mesma coisa. Lá em Gálatas ele diz o seguinte: olha, em Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem grego nem judeu, mas todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Paulo lembra disso e tem a clareza de perceber que diante de Deus. E aí, essa fala às vezes me incomoda, como eu mesmo às vezes a recebi. Parece que, olha, diante de Deus é uma realidade, mas não é a realidade em si. Não. Diante de Deus, ou em quem nós somos para Deus, é a última realidade, a realidade final. E isso permeia toda a carta, isso permeia toda a fala de Paulo. Nós somos o que somos em Deus e isso influencia toda a nossa vida. Paulo continua a fala dele com Filemão de uma forma muito bacana, ensinando a gente um pouquinho sobre como lidar com os conflitos da nossa vida. Paulo agradece. Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolo,
porque você, meu irmão, tem animado o coração dos santos. Paulo agradece a Filemão. E que característica bacana é essa de agradecer, de ser grato? Algumas coisas são necessárias para que nós sejamos e consigamos ser gratos. A primeira delas é conseguir perceber no outro benefícios feitos a nós. A outra coisa é a gente ser capaz de estar satisfeito. E vocês talvez conheçam alguém que está sempre insatisfeito. Está sempre reclamando de alguma coisa. Nada necessário. As coisas são difíceis de agradar, porque nada aparentemente está bom. Essa pessoa talvez tenha confundido saciedade com suficiência. Veja, eu acabei de tomar água. Eu não estou totalmente saciado, mas foi suficiente para molhar a minha garganta, molhar a minha boca e continuar conseguindo conversar com a gente aqui. Satisfação não tem nada a ver necessariamente com saciedade. Algumas vezes alguém vai cozinhar um prato para a gente e aquele prato não vai matar toda a minha fome, mas a satisfação se encontra no amor, no carinho que aquele prato foi feito, no cuidado, na delicadeza de alguém ter dedicado alguma parte do seu dia para cozinhar para nós. Essa é a beleza de, em algum momento, que produz a possibilidade de, em algum momento, conseguir ser grato. E a outra beleza, por fim, é a alegria de motivar o coração do outro. Já recebeu um agradecimento por alguma coisa que você fez por alguém? Como é legal, como você tem vontade de fazer de novo, se sente motivado por isso. É isso que Paulo está tentando produzir aqui, mas ele faz isso por coisas muito legais. Ele faz isso por bênçãos espirituais recebidas do Filemão. Sua fé, seu amor, a alegria, a consolação, ânimo. E aí eu li isso aqui, pelas orações ele agradece. Eu li isso aqui e eu percebi que eu preciso fazer isso. Eu conheço pessoas que durante a minha vida distante oraram muito por mim. Eu percebi e me perguntei, vale a pena a gente olhar para alguém que tem abençoado a gente por seu exemplo, pelo que ensina e agradecer essa pessoa, ser grato por essa pessoa. Esse agradecimento de Paulo e essa lembrança evidencia como Paulo percebe as coisas que existem e acontecem em Deus. Ele agradece profundamente, ele faz isso em várias outras cartas, né? A beleza disso é que Paulo está conquistando o coração de Filemão. Mas isso não é somente um recurso, quer dizer, isso nem de longe é um recurso retórico, porque em algumas cartas, Paulo nem de longe lembra e agradece as pessoas pela bênção e pelo exemplo delas. Algumas vezes ele vai direto ao ponto, direto ao assunto. Ele faz isso aqui, ressalta isso aqui, lembrando por causa da importância que essa realidade tem na vida de Filemão e na vida da igreja. A pergunta, ou o incentivo agradeça às pessoas que são exemplo na sua vida. Agradeça ao seu marido pelas orações feitas, pelos seus pais, pelo cuidado em Cristo, pelo exemplo das pessoas que são ao seu redor, da relação com Jesus. Faça isso e lembre-se, isso motivará aquela pessoa e é extremamente agradável que se faça. Aí Paulo entra na questão em si. Ele apresenta o problema que ele queria falar com Filemão. Por isso, Filemão, mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. A linguagem afetuosa de Paulo aqui é muito bonitinha. É fofo o jeito que Paulo se refere a Onésimo. É bonito o afeto que ele quer demonstrar ao falar com Filemão. Filemão entende a linguagem que Paulo está usando. Ele conhece tanto a linguagem de autoridade quanto a autoridade que Paulo tinha. E certamente se Paulo falasse, olha, você deve cumprir o seu dever e receber um irmão como um irmão deve ser recebido, porque esse é o dever, é dessa forma que um cristão se comporta. Filemão cumpriria isso.
Contudo, Paulo não está preocupado somente em resolver o problema de Onésimo, que deveria voltar para casa e não ser castigado como seria um escravo fugitivo. Paulo está preocupado com o coração de Filemão também. Ele deseja que Filemão obedeça, mas obedeça adequadamente. Nós vimos há algum tempo atrás que na parábola dos dois irmãos perdidos, que a gente conhece historicamente como a parábola do filho pródigo, o irmão que fugiu de casa estava distante do pai, mas o irmão obediente que estava em casa também estava distante do pai. Apesar da obediência dele, aquela obediência não era promovida por amor ao pai, e sim pelo desejo de conquistar a aprovação do pai, conquistar o direito de mandar no que o pai fazia. Por isso pergunta quando chega em casa, como ele está fazendo uma festa sem que eu saiba o porquê? É possível obedecer sem amar, e assim sem agradar de fato, sem ser agradável a Deus de fato. E Paulo não desejava isso. Ele queria que o coração de Filemão recebesse adequadamente Onésimo, o escravo fugitivo, mas recebesse com a motivação correta, porque era importante para Filemão que essa transformação fosse ou lembrada ou apresentada a ele e produzida no coração dele. Que ele obedecesse por amor. Paulo continua, e aí a gente tem a lida de Filemão. Filemão precisa lidar com o que Paulo vai falar. Paulo continua no verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Verso 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Gente, Filemão tinha direitos sobre Onésimo. A gente compreende a percepção de escravos de forma muito diferente. Estamos há 2000 anos dessa realidade. Ninguém entenderia, nenhum de nós entenderia adequadamente se alguém defendesse direitos de um escravocrata. E não é isso que a gente vai fazer aqui. Mas o contexto no qual Paulo está escrevendo apresenta essa realidade. Filemão tinha direitos, Onésimo era dele. Ele ofendeu o seu senhor ao fugir, provavelmente transgredindo alguma lei, levando alguma porção do que ele não deveria ter levado. Onésimo devia a Filemão, e Paulo também. O que a lei romana dizia é que aquele que abrigava um escravo devia a quantia diária do serviço do escravo ao senhor do escravo. Filemão tinha direitos. O retorno de Onésimo poderia ser cobrado de várias formas. Uma letra poderia ser marcada na testa de Filemão, para designá-lo como escravo fugitivo. Ele poderia ser açoitado quantas vezes o Filemão decidisse, porque tinha direito de decidir assim. Ele podia ser açoitado e crucificado depois. O destino do escravo fugitivo pertencia a Filemão. Ele tinha direitos de cobrar essa realidade. Ele tinha deveres sobre esse retorno de Onésimo. A sociedade romana, no Império, a estimativa que nesse período em que Paulo está escrevendo essa carta, ou escreveu essa carta, existia pelo menos 60 milhões de escravos no Império Romano. Na Itália, em Roma, 90% da população era escrava. Existia um medo, uma preocupação profunda nas autoridades de que os escravos se rebelassem. Então, qualquer rebelião, qualquer ato de insurgência deveria ser exemplarmente punido. Receber um escravo fugitivo como um irmão falaria para os outros escravos que fugir é um bom caminho. Além disso, a vergonha e o constrangimento de Filemão. Esses são os desafios do perdão. Né? O perdão prevê dívida. O perdão prevê que alguém deve a gente. Seja pela ofensa, seja pela mágoa. Algumas vezes essa dívida ela se torna mais pública do que nós gostaríamos. E aí é mais terrível ainda. Porque aí surge em nosso coração, é promovido em nosso coração um desejo ainda maior que aquela ação seja vingada. E que as pessoas saibam que foi justamente e adequadamente vingada.
Esses são os desafios colocados diante do perdão. Mas o perdão é um outro caminho que não esse. E um caminho extremamente revolucionário. E revolucionário, inclusive, para um escravocrata ou para uma sociedade escravocrata. Paulo chama Filemão a perdoar como somos chamados a perdoar. Não é esquecer a dívida. Não é esquecer, e perdão não é esquecer que aconteceu uma dívida. Olha, C.S. Lewis escrevendo num dos livros dele, ele fala sobre perdão. Ele fala assim, olha, não significa que você vai apagar do seu coração necessariamente a lida do coração com ressentimento. Nós não somos máquina. Nós não somos desligáveis e ligáveis como um botãozinho de luz. O nosso coração ressente mesmo, lembra mesmo. Mas perdoar significa olhar para o outro que te pede perdão e falar para ele assim, eu entendo o que você me deve. Eu entendo a sua ofensa e percebo a sua incapacidade ou impossibilidade de ressarcir o que você fez comigo. A sua fala, a sua ação, algumas vezes, ou nesse caso, pode ter se tornado público. E está muito distante do seu poder de corrigir essa coisa. Mas eu fico com um ônus do que você fez comigo. Esse é o poder revolucionário do perdão. Esse é o grande desafio do perdão. E a fala final e você nunca mais será cobrado pelo que você fez. Ele tem desafios, mas essa última fala é de uma liberdade para quem perdoa e quem é perdoado. Não reviver a mágoa, não lidar com ela. E ainda que o coração teime em lembrar da mágoa e do coração ferido e do que aconteceu, ser lembrado pelo Espírito Santo, por você mesmo, que você perdoou. E o que isso significa? Com o tempo, as mazelas do coração são vencidas, as relações são refeitas. E esse é o chamado do perdão. Paulo continua, e aí ele continua, e aqui eu encerro, ele continua de uma forma muito, muito bela. Ele faz as vezes de Cristo, lembrando para a gente coisas belíssimas. Verso 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele te prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Que beleza isso. Verso 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Pessoal, Lutero, ao falar sobre a carta de Filemão, ele descreve uma coisa. Somos todos Filemão. Agora vamos nos imaginar na situação desse escravo fugitivo. Agora pego em sua fuga. Pego pelo próprio Cristo para a liberdade muito maior do que ele jamais alcançaria em Roma, em sua fuga. Mas pego para a realidade que ele precisa sim encarar. E eis aí mais um desafio dessa realidade de transformação. Encarar aquele a quem ele ofendeu. Pedir perdão àquele, olhar nos olhos daquele a quem ele ofendeu. Mas Filemão leva consigo, o companheiro de Filemão na viagem de volta para casa, leva consigo uma carta. E nessa carta estão os seguintes versos. Se ele te prejudicou, eu pagarei. Se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ei, olha o alívio que é você voltar para casa com esse tamanho de problema, com um risco de morte, sabendo que alguém apelou em seu favor. E esse alguém é o próprio Paulo. Conhecendo Paulo agora, conhecendo Filemão e o receptor, né, o abrigador da igreja em sua casa, fiel, a possibilidade de o coração estar tranquilo dessa realidade, do medo da morte, da grande punição que o esperava. Se somos todos Filemão na transgressão dele contra o Senhor, se somos todos Filemão na fuga dele, em busca de uma liberdade que está, imaginamos nós, em Roma, escondidos em Roma, somos todos Filemão na realidade de que alguém pagará a nossa conta. E sabe qual a beleza desse encontro de cada um de nós com Cristo? É que não é uma carta que vai com a gente. Jesus pega na mão dos escravos fugitivos, segura na mão deles, aquela mão ainda furada,
leva esses homens até a presença do próprio Senhor. E a carta é a sua própria mão. A dívida dele já foi paga. Ele pode estar aqui na sua presença. Louvado seja Deus por isso. Exaltado seja Deus pela beleza que há na certeza de que tivemos uma dívida como a nossa, paga como a de Filemão. Podemos voltar para casa como Onésimo fez. Pessoal, onde está a transformação, fica a pergunta. A transformação está em todo lugar aqui. A história desses homens aqui é a história de 3 homens transformados que se encontraram com Deus, que se encontraram com Cristo. E a vida deles foi total e completamente transformada. E isso fica evidente nas entrelinhas da fala de Paulo aqui. Sabe por quê? Paulo ele não explica para Filemão, olha, você deve agir como cristão, porque ele não prolonga o seu argumento. Ele tem por certo, Filemão, é assim que é viver com Cristo. Não há uma realidade na sua vida, Filemão. Essa realidade do emprego, do trabalho, dos escravos, essa realidade não está fora da ação do próprio Cristo em sua vida. Você é chamado para viver sob a influência total de Deus. E esse é o primeiro lembrete para a gente vai terminando aqui. A beleza da transformação de Cristo permeia toda a nossa vida. E aí é um desafio ou uma lembrança também. É muito triste quando há na vida de pessoas que caminham com Cristo lugares em que essas pessoas escondem de Cristo. Como se houvesse algum setor da vida que pudesse ficar sem ser tocado pelo Senhor, sem ser iluminado pela luz de Cristo e pelo amor dele. Aparentemente, isso parece liberdade. Não é. Isso parece possibilidade de estar, poxa, não, aqui Jesus está de boa com isso e está tudo bem. Não está. A única coisa que vai se encontrar, assim como Onésimo fugindo de casa, é escravidão naquele lugar da sua vida, da minha vida. Não há lugar que fique adequado sem que Cristo liberte de nossa vida. E esse é o primeiro aviso para a gente. E a primeira alegria, libertos, encontrados por Cristo, toda a nossa vida é livre de fato. A segunda coisa é o perigo que a gente encontra, ou que existe, no fato de que algumas vezes pensamos ou parecemos que já sabemos o que está sendo ensinado, o que está sendo falado. Os anos passaram do encontro com Cristo e agora, puxa vida, Rodrigo, eu já ouvi outras vezes falar sobre Filemão. Eu já ouvi outras vezes falar sobre o perdão. E essa postura gera uma reação no coração que é terrível, de arrogância e um coração um pouco ensinável. Não há um dia na vida de Paulo, na vida de Filemão, não houve um dia na vida de Onésimo, não há um dia na vida de um homem e uma mulher encontrada por Cristo em que o Evangelho não o salve. E aí quando a gente fica antigo, com esse pensamento antigo, e olha, perceba, isso não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com postura do coração. Alguém que teve um encontro com Cristo há 1 ano, porque estudou muito, leu muito, agora sabe muito, pode ter exatamente essa mesma postura. Eu sei. Né? E aí é terrível isso, porque esquece ou deixa de aproveitar as alegrias da transformação diária do Evangelho, de ser salvo. Algumas vezes sendo lembrado da esperança do Evangelho, outras vezes sendo lembrado do perdão que o Evangelho abriga e apresenta para nós. Somos chamados a sermos salvos e somos salvos diariamente pelo Evangelho. Esse é o chamado de hoje. Nós nos alegrarmos com as transformações, tanto de sermos capazes de agradecer as pessoas pelo que elas fizeram e fazem, pelos exemplos dela, tanto de nos identificarmos com o outro, percebendo que somos iguais perante Deus, tanto de sermos lembrados do perdão que nós recebemos e sermos capazes de perdoar de forma profunda e transformadora e aproveitarmos essas alegrias na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e Ele nos deu a oportunidade de viver um bocadinho disso essa semana. Vamos falar com Ele?
Senhor, eu quero louvar o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a carta mais bela é escrita pelas mãos furadas do seu Filho. Obrigado, Deus. Seja louvado porque Jesus pega na mão de cada homem e mulher que se achega a Ele e leva Ele até a presença do Senhor, do qual todos nós fugimos. E aí Ele apresenta a paga dos nossos delitos. Obrigado, Senhor. Eu quero louvar o Senhor por isso e te louvar pela transformação que o Senhor age na vida de cada um de nós todos os dias e pedir ao Senhor, Deus amado, nos ajuda com os desafios que se apresentam diante de nós, e não são poucos. O nosso coração não perdoa tão facilmente, Deus. O nosso coração, o nosso orgulho, a nossa personalidade não nos deixa sermos tão facilmente perdoadores. Nós não pedimos perdão com tanta facilidade, Senhor. Mas a gente quer pedir ao Senhor, amado Senhor, nos ajuda nesses desafios, lembrando para a gente, levando os nossos olhos a olhar para a cruz do seu Filho, sermos lembrados dessa cruz e do tamanho do amor, da graça e da misericórdia que o Senhor apresenta a nós nessa cruz. A gente te louva, a gente declara ao Senhor que a gente te ama demais. A gente ora ao Senhor, que beleza, Senhor. A gente ora ao Senhor em nome do seu Filho. Que coisa boa fazer isso. Obrigado pelo nome do seu Filho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar, o caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha
Senhor, e usa-me, Senhor.